Olá, vamos lá. Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Já estamos aqui, finalzinho da tarde dessa sexta-feira. Estou aqui para fazer uma live com o deputado Carlos Mink, convidado aqui, né, de honra aqui da minha página, né? Ex-ministro do Meio Ambiente, ex-deputado por várias vezes, deputado estadual atual, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado, ou seja, um profundo conhecedor das políticas públicas ambientais do Estado, do Brasil, né? E que está vindo aqui a meu convite para a gente falar aí de uns assuntos que fazem parte de capítulos da trajetória dele como deputado, como secretário de Meio Ambiente, né? E como ministro do Lula. Então, a gente está aqui convidando aqui, quero dar boas-vindas aqui ao Carlos Mink, né? Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, a gente tem um hot chat aqui, que alguns comentários, algumas perguntas pertinentes eu trago para cá e a gente troca uma ideia. E eu queria, começando, né? Vamos falar de Teresópolis, assim, né? Como é que é Teresópolis para você? Conta aí um pouco aí da tua experiência com Teresópolis. Né? O que você conhece de Teresópolis? Enfim, faz um estudo. Léo Bittencourt, eu tenho uma relação muito antiga e forte com a cidade, afetiva. Meus pais sempre tiveram, ou alugaram, ou tiveram casa em Teresópolis, em vários locais, e minha infância, adolescência, aprendi a andar de bicicleta, andar a cavalo, tudo em Teresópolis. Então, a primeira casa meus pais alugaram na Várzea, perto da pracinha da Várzea, por trás. Por acaso, os fundos, era uma vilazinha, os fundos davam exatamente para o rio Paquequer, né? Posteriormente, minha mãe, com a ajuda de um arquiteto, fez uma casinha naquele condomínio no alto do Ingá, né? Que tem um clube, tem um loteamento, e aí também a gente ia muito lá, então eu me lembro bastante. E, por fim, os meus pais construíram uma casita perto da Cascata dos Amores. Eu me lembro desde guria eu escorregando lá na Cascata dos Amores, aquele negócio que você desliza e bate com a bunda, rasgava o calção, mas era uma delícia você cair lá embaixo na água. Então, a gente cavalgava muito. Eu conhecia a Sudantex, eu caminhava também lá nas Iucas, eu tinha um amigo que também tinha casa por lá, outros em vários pontos da cidade, lá também na Prata, e também indo para a estrada em direção a Friburgo. Então, conheço bastante pontos da cidade desde garoto. E, posteriormente, acabei me envolvendo com a questão ambiental, lixão, rio, algumas coisas andaram, outras não andaram, e outras voltaram a pipocar agora, razão aqui desse teu democrático e amável convite. Então, eu vou fazer um pouco uma anamnese do que aconteceu, né? Para quem está nos assistindo, né? A Sudantex se instalou em Teresópolis nos anos 60 e no final dos anos 70 foi vendida para a Dona Isabel, que é ré, né, que foi quem trouxe até então essa questão, e que, a partir de um determinado momento, paralisou a fábrica por 4 anos, isso sem manutenção, começou a vazar, né, efluentes industriais dos tanques e começou a promover uma série de crimes ambientais, a quais ela, no final das contas, já em 2013, 2014, ela foi condenada. Né? E nesse processo, né, o movimento Nossa Teresópolis, que foi criado já em 2010, né, sabendo, né, da fábrica parada, do valor daquela área e tudo, se mobilizou numa campanha do Parque da Cidade, né, para que aquela área ali fosse direcionada para o bem-estar da população no viés ambiental, já que ali é onde é uma das partes mais bonitas do Rio Paquequer, que passa ali. E aí o que aconteceu?
Veio a tragédia, né? Consumiu os fundos do FECAM, que a primeira indicação legislativa sua dava conta disso, né? Em 2010 mesmo. O prefeito de então fez um decreto, né? Tornando aquela área de utilidade pública, ou seja, já preparando para a municipalização, né? Alinhado com a verba do FECAM. Aí veio a tragédia, né, e consumiu os recursos do FECAM e tudo, e aí o prefeito caiu, entrou outro prefeito, e o outro prefeito, Arley Rosa, fez um decreto anulando o decreto do Jorge Mário. Isso foi muito mal. E, portanto, animou e alvoroçou o empresário a olhar aquela área como uma área já de especulação imobiliária novamente. E aí o que aconteceu? A condenação da empresa veio em 2014, né, o ano em que estava em 22 milhões de reais a condenação, né, que o GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico da Promotoria, calculou. E aí, nesses 22 milhões, entrou, então, a sua segunda indicação legislativa, aprovada também lá na Alerj, para que direcionasse não a verba toda para a área, mas direcionasse a verba, né, os recursos das multas em proveito e em benefício para a criação de um parque fluvial, seguindo as normativas do FECAM. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco como é que você pensou essa história, conta para a gente. Tá bom. Então, resumidamente, nós conseguimos, em 2009, eu era ministro do Meio Ambiente, junto com Ernesto Viveiros, que à época era chefe do Parnaso, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, nós conseguimos duplicar a área do Parnaso, de algo como 10 mil para 20 mil hectares. Levamos, inclusive, o presidente Lula, né, teve em Petrópolis assinando essa duplicação muito importante para o meio ambiente, o clima, o ecoturismo, etc. Bom, posteriormente, nós, ou antes um pouco, mas posteriormente se sucedeu, nós combatemos muito o lixão que contaminava aquela área, e nós conseguimos fazer um aterro sanitário para acabar com o lixão. Então, acabou o lixão, fez o aterro. É claro que o aterro tem que ser bem gerido. Se você não faz uma gestão boa do aterro, ele se converte outra vez em lixão. Você tem que ter apoio às cooperativas de catadores, tem que entrar e sair, manter a impermeabilização permanente para não furar, tratar o chorume. O certo é que nós fechamos o lixão, fizemos um aterro e prefeitos posteriores conseguiram desfazer uma grande parte disso. Eu também consegui aprovar a lei do ICMS verde, que não aumenta o imposto, mas dá mais recursos, Léo, para aqueles municípios, para aquelas prefeituras que avançam em 3 linhas. A linha verde, criar unidades de conservação, a linha marrom, acabar com o lixão e fazer a coleta seletiva, e a linha azul, que é a linha da água, onde a gente vai chegar, da qualidade da água e do saneamento. Então, graças a essa lei do ICMS verde, o então prefeito, se não me engano, Jorge Mário, que depois acabou sendo, por outras razões, uma grande decepção na parte da lisura da gestão, mas na época ele estava bem intencionado, né? E ele assinou, você lembrou que foi em 2010, o Parque Municipal das Montanhas de Teresópolis, um parque grande de 5 mil hectares, que fazia, inclusive, corredor com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E, com isso, com a lei do ICMS verde, o município passou a ganhar recursos com essa criação. Eu tive lá, como ministro, eu tive na assinatura do Parque Municipal das Serras das Montanhas de Teresópolis, como eu tinha estado antes, no fim do lixão, e como eu tive quando a gente dobrou o Parque Nacional. Bom, então, avançando na agenda marrom do fim do lixão, aliás, Teresópolis ganhou, na época, recursos por ter acabado com o lixão, e, posteriormente, por má gestão, depois acabou perdendo por má gestão. E ganhou recursos pela ampliação do Parnaso e pela criação
do Parque das Montanhas. E aí eu tive discutindo com vários ambientalistas, uma das minhas assessoras, a Denise Lobato, a família dela é de Teresópolis, os pais tinham casa, a filha dela mora em Teresópolis, a Solange, minha grande amiga, mãe do Ernesto, mora em Teresópolis. Então, nessa época que você mencionou, a gente falou, olha, a gente avançou na agenda marrom do lixo e avançamos na agenda verde. Agora, o saneamento e o rio Paquequer estão abandonados. E uma cidade que tem um rio poluído, que tem um rio cheio de lixo, isso nunca vai dar certo, quebra a autoestima, quebra a qualidade de vida. Inclusive, nós, quando aprovamos a Lei de Educação Ambiental, você sabe que a gente lançou ela numa escola de Teresópolis, na Pracinha do Alto, e os alunos fizeram um trabalho que era captar água no alto do parque e ir descendo o Paquequer, coletando amostras e vendo ele sendo cada vez mais poluído com lixo e com esgoto. Então, a ideia era avançar o saneamento e criar um parque fluvial. Qual é o conceito do parque fluvial? Aí a gente já vai entrando mais no tempo. O conceito do parque fluvial é diferente do conceito do parque tipo Serra dos Órgãos ou tipo Montanhas de Teresópolis. É um parque que ladeia, lindeia as margens do rio e você pode combinar com ciclovia, com brinquedo. A ideia seria tipo um Central Park, uma área de lazer, mas dependia também do avanço do saneamento. A gente começou a trabalhar nisso quando veio a questão da Sudantex, que estava falida, abandonada, com terreno contaminado e devendo horrores. Então, a nossa equipe de meio ambiente, né, surgiu a ideia de converter essas multas em captar aquele terreno, limpá-lo e converter ele num grande Central Park de Teresópolis. Então, o nosso pessoal fez um levantamento das multas, do valor do terreno. Isso daí foi um tipo de como se fosse um TAC administrativo. Converter multas em algo que não fosse um dinheiro que ia evaporar, mas um legado para a cidade. E isso aconteceu, como você falou, houve uma aprovação no Conselho do FECAM, houve a indicação de 2010, a indicação de 2014, inclusive com valores para o saneamento ambiental. Esse é outro ponto que a gente não pode esquecer, que essa agenda azul tem a questão do parque fluvial e tem a questão do saneamento, que está atrasadíssimo. Aliás, o saneamento é o principal gargalo, porque saneamento é saúde. A principal causa da mortalidade infantil são as doenças de veiculação hídrica, né, de água poluída. Bom, então, o que acontece? Claro, você falou da crise, o Estado quebrou, o prefeito mudou. A gente tinha conseguido que o prefeito assinasse o decreto de utilidade pública, que era fundamental. Você só pode fazer um TAC, descontaminar a área e transformar multa em indenização e também em benfeitoria com o decreto. Então, o primeiro revés que nós tivemos, sério, foi quando um prefeito posterior cancela, você descreveu isso. O prefeito Arley fez um decreto anulando o decreto do Jorge. Já foi muito ruim, porque essa construção toda implicava no FECAM, no valor da multa, no conceito de parque fluvial, saneamento e o decreto municipal. Era uma construção que tinha vários pontos desse puzzle, desse quebra-cabeças, né? E isso tinha que ver com qualidade de vida, com turismo, com saneamento, era uma coisa ampla. A gente reservou e aprovamos recursos no FECAM, na época, para saneamento ambiental de Teresópolis. Então, o que acontece? Mais recentemente, você depois vai falar disso, que você está acompanhando em cima, está marcando sob pressão, e eu até te parabenizo por isso, Léo Bittencourt, fizeram um novo acordo que pega uma pequena fração desse terreno realmente para o município e a maior parte, o filé mignon, onde a gente ia fazer
Este grande parque fluvial, esse grande Central Park de Teresópolis... Magnífico, né? Que inclusive é mencionado na indicação legislativa, um magnífico parque. O nome era esse. Transformam isso numa área de especulação imobiliária. Quer dizer, então dá um pedacinho desse tamaninho para o município e um filezão desse tamanho para a especulação. Então, eu, que estava lá atrás, não sozinho, com pessoas de Teresópolis, com técnicos, com vereadores, com muita gente boa, com então, como é que chama o nosso, que foi secretário de Defesa Civil e do Meio Ambiente, um coronel bombeiro. O Flávio Castro. O Flávio está secretário de Meio Ambiente desta gestão. O Flávio, né? Independente do governo, ele é uma pessoa que ama o meio ambiente, é muito competente. Então, a gente contou com o Ernesto, com o Flávio, com muita gente. Você participou disso, gente da imprensa, da televisão, nosso Teresópolis. Isso era um movimento, não foi uma coisa de uma pessoa, foi um movimento da cidade que abraçou o projeto do parque. Você lembra bem disso, né? Não era uma coisa de uma indicação. Houve uma movimentação, houve audiências públicas, juntou gente. E esse acordo final, a gente ficou com uma migalha, não vamos dizer que é desprezível, não é desprezível, mas, tipo assim, é 1/10 do que deveria ser. E quem acabou lucrando mais, como sempre, infelizmente, no Brasil, foi a linha do dinheiro da especulação. Então, eu realmente eu vou pedir também cópia dessas decisões do Ministério Público e da Prefeitura, para saber qual foi, voltar lá atrás, para saber qual foi o fundamento de revogar a utilidade pública. Né? É algo tão importante para a cidade. Por que revogar isso? Qual foi a base de um acordo aonde todo um projeto antigo da cidade acaba sendo decepado e o grande beneficiário acabam sendo os herdeiros lá atrás da especulação, do negócio, que poluíram, que deixaram aquilo muito tempo. Então, é com tristeza que eu vejo um sonho acabar se transformar numa coisa assim pequena e, mais uma vez, o poder da grana falar mais alto. Mas devolvo você, que é quem está em cima aí acompanhando lá na mira. Eu tenho aqui algumas manifestações aqui, né? Temos aqui, abraço ministro, abraço Léo Bittencourt, do Rodrigo Koblitz, aqui o Marcos Vinícius, aqui, olá, boa noite, amigos guerreiros, grande deputado estadual Carlos Mink, um bravo socialista libertário. Bacana, um abraço. Temos aqui a Clarice, a Lula Cascata dos Amores, aí, você foi falar da Cascata dos Amores. Né? Então, tem sabor de juventude. Então, o Ronaldo Marinho está dizendo aqui, boa noite, Léo e Mink, é necessário que se fale e torne público os aspectos abordados nessa live. Temos aqui a Maria Luísa Burim, lá de São Francisco, na Califórnia, né, acompanhando a gente, né? Temos aqui saudações aqui da Rutinha, do Wallace Cabral, da Cláudia Greenberg, né, que também acompanha o nosso trabalho. Né? O Rodrigo Koblitz aqui está... Olha, Mink, sua intenção na segunda indicação legislativa, ao definir os 12.500 metros quadrados, essa área seria parte do parque fluvial ou seria a totalidade da área do eventual parque? Parte, mas uma parte muito significativa. Seria o coração. E como eu falei, um parque fluvial ele se alonga, ele tem a continuidade ao longo do rio. Implica em refazer suas matas ciliares. O que protege os rios? As matas ciliares. Você sabe, Léo Bittencourt, de onde veio o nome ciliar? Você sabe de onde vem esse nome? Cílio. Os cílios protegem os olhos, as matas ciliares protegem as margens do rio, impedem assoreamento, impedem lixo, aumentam a quantidade da água e purificam essa água. Então, o parque fluvial ele está ligado ao conceito de continuar ao longo, mas tem que ter uma sede central, aonde vai ter uma parte de lazer, uma parte cultural. Esta sede toda seria exatamente
no coração do terreno da Sudantex, descontaminado e usando as multas para indenizar. E depois ele se estenderia de forma descontínua ao longo do rio. O que aconteceu? Os réus, né, eles, alvoroçados por esse decreto do Arley, que inutiliza, que já coloca a área, né, na pista do negócio novamente, né, o que aconteceu? O empresário, certamente, tomou vantagens de ver a Anaísa, que era a promotora que acompanhava o processo. Ela sofreu de um AVC e foi, a partir daquele momento, saiu de cena, foi substituído por promotores. Isso foi muito mal também, isso foi um azar também. Foi, porque aí foi no meio da negociação, ela foi substituída por promotores que não tinham profundidade do conhecimento do caso, né? E aí, a instabilidade política de Teresópolis, naquela entra prefeito, sai prefeito, às vezes nas reuniões com o empresário, que diga-se de passagem, é um empresário experiente, uma águia, que é o Ricardo Haddad, e que tinha nada mais, nada menos, né, como advogado Silvio Capanema. Então, você imagina que jantou essa turma toda em seu favor. E quem que sobrou? Como é que ficou consolidado o acordo que o prefeito Vinícius Clausen assinou no ano passado? Né? A gente ficou... Eles embolaram eles quiseram não só criar um bairro no lugar, tá? Como fazer uma chincana ali para que eles dessem o mínimo necessário e ainda tirassem ainda mais vantagem do lugar. Então, esse trecho, né, nos 22 milhões de reais de 2014, que não foram corrigidos agora até 2019, já é o primeiro erro aí, né, se permaneceu congelado. Né? Ou seja, foi sendo depreciado o valor. Então, o que aconteceu? 10 milhões por essa mata ciliar, que é inedificável, que não era para isso, para construir o parque ali. Um túnel, que é aquele túnel lá onde o trem passava, no valor de 6 milhões de reais, sendo que em cima é só o buraco, porque na parte de cima tem casas, tem casas e gente morando, né? E não é nem uma doação, é uma cessão de um espaço edificado ali para o Educa Parque, uma sessão de 20 anos, que, na verdade, ou seja, desvirtuou todo o propósito, entendeu, da indicação legislativa. E essa desvirtuação, ela aconteceu ao arrepio. Quer dizer, o MP, o promotor que chegou, os promotores que acompanharam a partir de então, eles deixaram passar isso, sem saber que as diretrizes do FECAM foram desobedecidas. Entendeu? Eles não foram fiscais do governo do Estado, também. Né? Deixa eu te dizer, parabenizando aí pela tua garra e por trazer o resgate disso tudo. Quando você estava falando, eu já estou bastante coroa, então a minha memória já não está tão boa como sempre. Mas eu fui me lembrando, quando eu falei da Lei de Educação Ambiental, que a gente lançou numa escola e que as crianças foram analisar a água do rio Paquequer, o pai de uma delas tinha um laboratório de qualidade da água. Eu lembrei que essa escola era Euclides da Cunha. Ela existe ainda, aí no Alto, em Teresópolis. A escola centenária que tem aqui, escola estadual. Euclides da Cunha. E eu me lembrei também de uma outra ação que a gente fez com André Ilha e com o Coronel Padrone, foi na área da então APA Jacarandá, que depois a gente incorporou, quando a gente ampliou o Parque dos Três Picos. Inclusive, a gente fez uma sede do Parque dos Três Picos em Teresópolis. Foi um projeto do André Ilha, da Alba, etc. Essa sede estava praticamente pronta. Eu acho que ela não chegou a ser concluída. Você tem uma informação disso? Não, parece que eles agora... eu não tenho essa informação. Eu vou ficar... que eu soube é que eles iam mudar o nome da sede. Eles iam colocar o nome do Vidocq Casas, que é Eu aprovei essa lei. O último movimento. Vidocq Casas. Olha, exato. Ótima lembrança. Nada como conversar para as células cinzentas irem se mobilizando. Eu conheci muito o Vidocq e, a pedido de vocês e da Denise, a gente aprovou essa lei e essa sede já ganhou por lei o nome de Vidocq Casas. Aí vem a pandemia, né, cara? Atrapalhou tudo, né? Na época, tinha a APA Jacarandá,
que a gente depois incorporou no Parque Estadual de Três Picos, que é o maior parque do estado do Rio de Janeiro, agora tem algo como 66 mil hectares. Na época da APA Jacarandá, a gente fez ações lá, porque o então prefeito, um prefeito lá atrás, que era muito ligado ao jogo do bicho, como é que chama? Tricano. Tricano. O Tricano incentivava os pobres a irem subindo em cima, construindo nas margens dos rios que nasciam lá em cima da APA Jacarandá. Então, a gente foi fazer uma ação lá, foi na época a TV Serra Mar, que nem existe mais, se não me engano era a Globo na época, o André Ilha, o Batalhão Florestal, que depois mudou de nome, e aí as pessoas pobres que estavam desmatando as nascentes lá mostravam um papel do Tricano dizendo, não, eu autorizo você a construir casa na nascente dos rios. E a TV deu isso. Eu estava me lembrando tanto a história da APA Jacarandá, quanto do Vidocq Casas, quanto da escola Euclides da Cunha. Então, nada como uma boa conversa para trazer boas recordações. A escola Euclides da Cunha é centenária, assim, né? Ela faz parte praticamente da história da cidade, né? O Grupo Escolar Euclides da Cunha. Mas vamos voltar ao nosso tema central, que isso foi uma pequena diversão. Um refresco. Mergulho na história. Estamos aqui, olha, tem aqui a Denise, parabéns pela luta, Léo, né? Temos aqui a Denise é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje debatendo contigo. Exato, obrigado, Denise. Tem que marcar com o Léo é um batalhador, está correndo atrás aí do projeto antigo do Parque Fluvial, vamos dar uma força. Então, olha, então, eu faço parte, na verdade, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, eu sou um dos percussores, mas a coisa ganhou vulto e eu consegui aglutinar em torno dessa causa, né, um braço do Planeja Terê, que são os conselheiros da cidade descontentes com o encaminhamento que era dado no Conselho Oficial, que criou um conselho paralelo para discutir autonomamente, junto com a sociedade, né, as alternativas que não foram colocadas na mesa no Conselho da Cidade Oficial. E aí fizemos vários braços. Um braço para tratar da Sudantex, criamos uma página, né? E aí eu subsidiei tudo e procurei a Rita Teles, inclusive, que era uma coordenadora do movimento Nossa Teresópolis. Procurei o Ricardo Wagner, que era um arquiteto urbanista do GT de Turismo, que desenvolveu o projeto do parque. Procurei o Alexandre Marques, que é um estudioso, um economista, que fez um relatório. Top de linha, hein? Foi uma força-tarefa multidisciplinar em que eu sou porta-voz hoje, certo? Mas temos valoroso o Rodrigo Koblitz, que também é um ecólogo, funcionário do IBAMA, temos outros, temos advogados, temos, enfim, professores. A gente tem uma amálgama cidadã em torno dessa luta, não só da Sudantex, como também na questão das habitações de interesse social, que estão sendo deturpadas aqui na cidade, essa questão. Eles vão dizer que vão fazer habitação de interesse social, só que o interesse social fica só no projeto, porque, na prática, o pobre não tem condição de comprar aquilo lá e eles utilizam de todas as benesses da lei para colocar os prédios ao arrepio do plano diretor. Né? Léo, deixa eu dar um esclarecimento pequeno, que você tocou no assunto e eu acabei não explicando bem, sobre a questão do FECAM e dos recursos. Isso, então, falar. Na verdade, eu criei o FECAM na Constituição Estadual de 89, há 31 anos atrás. Você vê como é que eu já sou o próprio Tiranossauros Rex. O próprio Tiranossauros Rex. Então, a gente criou o FECAM e na Constituição está escrito o seguinte: o FECAM tem um percentual dos royalties do petróleo e do gás, e também as multas ambientais, e a função dele exclusiva é meio ambiente e saneamento. Então, ele não pode ser usado em qualquer coisa. O FECAM tem um conselho, esse conselho tem pessoas da sociedade civil, né? Por exemplo, redes de Mata Atlântica, o FRJ, o ERJ, também empresários, associação empresarial, é amplo. Tem também o governo, e o FECAM aprova projetos. Um conselho do FECAM, isso está na Constituição e depois na lei que regulamentou.
Durante muito tempo, os recursos do FECAM iam para tudo e qualquer coisa, menos meio ambiente. A gente lutou muito, eu vivia no Ministério Público, na Justiça, e, finalmente, quando a gente esteve no governo, nós realmente usamos recursos do FECAM para aterros sanitários, educação ambiental, melhorar os parques, ampliar o saneamento em algumas áreas, não em todas, porque o Rio é atrasadíssimo em saneamento. A gente conseguiu ampliar o saneamento, por exemplo, até em Volta Redonda, Barra Mansa, que tinha 0%, passou para 50%, e algumas áreas do Rio. Né? Recreio Jacarepaguá, por exemplo, a gente conseguiu passar de 5% para 50%, e aprovamos no Conselho do FECAM recursos para o saneamento de Teresópolis, que, pelo que eu sei, pergunto para você me atualizar, está fraquíssimo. A ideia que eu tenho é que o Rio Paquequer, infelizmente, continua moribundo, recebendo esgoto e recebendo lixo. Então, o recurso do FECAM não pode ir para qualquer coisa. Então, ele geralmente é casado com outros recursos de compensação ambiental ou multas. Então, o próprio Estatuto do FECAM prevê receber as multas e converter essas multas em projetos ambientais. Ou seja, isso está na Constituição e está na lei. Ele não pode ser usado para qualquer coisa. E mais, isso são projetos que têm que ser aprovados por esse conselho, que tem a sociedade civil e também o governo. E o Conselho do FECAM aprovou o recurso lá atrás para o saneamento de Teresópolis e aprovou o recurso para o parque, do Rio Paquequer, o parque fluvial. É claro que não basta aprovar, porque o governo tem uma ordem de execução. E, quando teve essa crise grande, usaram recursos do FECAM extraordinariamente para pagar salário atrasado do funcionalismo. O Rio está nessa crise terrível. Agora a gente está também com o prefeito todo enrolado. Começamos um processo de impeachment do governador, estou falando do governador Witzel. Então, a gente não está bem, o Rio de Janeiro não está bem, apesar dos nossos esforços ecológicos. Era esse esclarecimento que eu queria dar. Todo mundo fala o FECAM e não sabe como ele foi criado, para que ele se destina, que tem uma limitação, que tem um conselho. Então, era esse esclarecimento suplementar que eu queria trazer para quem está nos acompanhando nesse teu debate, nessa tua live. Acompanhando, nós temos aqui o Alexandre Martins, projetista sanitarista, né? Temos aqui, Salve. falando salve. Temos aqui a Mariane Ludolf, também, que é uma pessoa que... Boa noite, Mariane. Temos aqui a Ana Litardo, que é uma agroprodutora, tá? Da Feira Agroecológica, que atua, inclusive, ali no espaço da Sudantex, e no acordo não foi contemplado. A prefeitura está tentando agora fazer algum agradinho ali para eles, mas a gente não está levando muita fé. Né? Aí, Mink, o que acontece? Essa questão do FECAM é que é o seguinte: eu debati com o procurador na audiência pública há um mês atrás, e ele se recusa, ele acha que o empresário ele escolheu o que ele ia dar e nós teríamos que aceitar, né, como se fosse uma coisa assim apanhada, né, que ele foi bom e o que ele resolvesse dar para a gente estaria de bom tamanho, a gente teria que aproveitar. E ele se esquece de ter feito o dever de casa, de perceber que o FECAM tem uma diretriz. Né? Não foi à toa que foi direcionado. O poder público não pode ser subalterno. Tem que ter uma harmonia. Claro, se ele provasse que aquele recurso das multas atualizado, que não foi, era insuficiente para cobrir aquilo tudo, ele poderia ter alguma compensação. Não vou dizer que a gente ia passar o trator em cima, mas essa concepção que você está dizendo é muito maléfica, porque coloca o interesse público em último lugar, quando o interesse público deveria ser em primeiro lugar e depois, sim, de forma democrática, contemplar. Ele não poderia ser atropelado. Se ele dissesse, não, vem cá, esse terreno vale tanto, e essa indenização, mesmo atualizada, não cobre tudo. Tá bom, isso pode ser discutido, mas o que tem que estar em primeiro lugar é o plano diretor, é o uso do solo, é o interesse do município. E, em segundo lugar, como compensar corretamente os herdeiros do terreno, para que também não tenham
um prejuízo. Pelo que eu estou vendo, houve uma inversão total de valores. Não só inversão, como distorção. Eles acrescentaram em cima, para direcionar para o erro, primeiro deveria fazer o quê? Transformar o valor devido atualizado em terreno e, a partir daí, criar novas glebas para o que sobrar para o empresário ele fazer. O que ele fez? Foi feito toda uma amálgama que juntou a construção do centro administrativo, quer dizer, a instalação do centro administrativo municipal de Teresópolis e mais a criação de um bairro, que você sabe muito bem, que já é submetido à lei de parcelamento do solo. E aí, claro, doaram, então, em contrapartida, né? Doaram é ótimo, né? Eles deram em contrapartida, né, o prédio principal, que é um prédio numa altura de 3 pavimentos, mas que só tem um, que é um prédio industrial, que seria que, né, numa área de 3 mil, no volume de 3 mil metros quadrados, uma área no entorno de 3 mil metros quadrados, como pagamento dessa transformação, né, das glebas em bairro, né, que iria sofrer arruamento, isso tudo, né, e também, né, condicionando, olha só que pegadinha essa, condicionando essa doação ao aumento do gabarito de toda aquela área ali em mais 3 andares. Aí, mas, me diz uma coisa, qual foi o posicionamento da Câmara de Vereadores? Ela não foi consultada. A Câmara e a população foi consultada. O prefeito usou a caneta achando que ele era útil. Léo, deixa eu te dizer. Isso dá direito a uma ação com ganho líquido e certo. As leis federais, estaduais e municipais de uso do solo determinam que as mudanças de uso do solo obrigatoriamente têm que passar pela Câmara de Vereadores e serem precedidas de audiências públicas e consulta à população. Isso não é uma benesse, está na lei. Se você muda o uso do solo sem passar pela Câmara e sem uma audiência pública para esse fim, isso carece de legalidade e pode ser contestado e com ganho, no meu modo de ver, com ganho líquido e certo no Tribunal de Justiça. Então, foi homologado esse acordo e nós estamos tentando agora, através de uma CPI aqui na Câmara Municipal, subsidiar os vereadores de dados, documentos, para que eles, através da Força Legislativa Municipal, possam reverter esse mau acordo. Possam reverter e esse acordo voltar para os trilhos novamente, porque a Câmara detém o poder de fazer, inclusive, a lei de zoneamento. Ela pode, de repente, transformar aquilo numa zona que não permita prédios. Eu queria te contar uma coisa. Vazou, num determinado momento, lá no Conselho da Cidade, um projeto de um arquiteto conhecido aí da cidade, que, por coincidência, é irmão do secretário de governo, né? É o projeto da planta daquele local com, pasme, 26 blocos de apartamento de 8 andares. Imagina o impacto ambiental desse tipo de empreendimento ali naquele lugar que deveria ser para o respiro e para distensionamento da massa de agriões, que já é... Você anda em agriões lá, tem cheiro de... Não tem saneamento básico em Teresópolis, então o cheiro de fezes, dependendo da hora do dia, fica na rua. Então, o que adianta você ter prédios lindos, maravilhosos, aquela massividade de prédios com cheiros de esgoto ali à rua, porque aquilo está para explodir qualquer hora, entendeu? Então, eles fizeram isso, entendeu? É muito ruim. Deixa eu te dizer uma coisa. É claro que o nosso tema de hoje é a questão da Sudentex, o acordo, os passos que a gente pode dar. Eu vou acompanhar isso através do meu mandato, inclusive na Justiça, no Ministério Público, porque eu conheço as leis e tivemos várias atuações na cidade, e isso está muito mal parado, sobretudo não ter audiência, não passar pela Câmara. Isso é ilegal, completamente ilegal. E agora eu estou esperançoso que isso vai ser revisto, a menos que eles consigam manipular a Câmara de Vereadores completamente para um acordo que me parece lesivo ao interesse ambiental e ao interesse público de Teresópolis. Agora eu te pergunto, há também, além do movimento pelo parque, pelo Paquequer, há um movimento pelo saneamento básico? Porque eu acho que esse é um tema tão importante. A gente conseguiu aprovar isso depois, claro, sair do governo, o Rio faliu, houve aquela corrupção toda, houve funcionários sem nenhum recurso,
e agora a gente ainda pega essa crise do coronavírus e, mais ainda, mais um governador metido em tudo que é atrapalhado. Eu faço um curto parênteses, Léo, para lembrar a quem está nos acompanhando aqui, nessa tua live, o seguinte: nós estamos na maior crise ambiental que o país já teve. Ontem, nós lançamos uma carta de 9 ex-ministros do meio ambiente, eu, a Marina Silva, a Isabela, de 9 governos diferentes, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu partido, mas nenhum de nós destruiu o que o outro construiu, cada um ia botando do seu jeito. Esse Salles está incentivando o ataque às terras indígenas, à Amazônia, a tuas mãos do IBAMA, a tuas mãos do ICMBio, e essa carta dos ex-ministros é interessante. Se você não recebeu, eu vou mandar ainda hoje para você. Ela junta a questão ambiental com a questão democrática, porque hoje a democracia está ameaçada pelos delírios totalitários do bolsovírus, porque eu chamo o Bolsonaro de bolsovírus, que ele é o maior difusor do Covid-19. Se ele pegar o corona morre. É verdade. Então, essa carta dos ex-ministros saiu no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Valor, já saiu na imprensa estrangeira. E no Congresso, em algumas ações pedindo o impeachment do Salles, usaram também essa carta dos ex-ministros. Eu falo isso tudo porque a questão ambiental está debaixo de ameaça, e mesmo que a gente não tenha amanhã o dinheiro para fazer todo o saneamento, a luta pelo saneamento e pela saúde, e ter pelo menos os projetos prontos, para assim que tiver o recurso, o projeto está prontinho, eu acho que deve ser associada à luta do parque fluvial. Porque você quer um parque fluvial com um rio limpo, isso depende do saneamento. Então, a luta para ter uma sede, um parque, lazer, turismo, pesquisa, e, ao mesmo tempo, reflorestamento das ciliares, isso obrigatoriamente casa com a questão do saneamento. Então, eu acho que isso deve ser uma bandeira também muito forte desse grupo de alta qualidade que vocês... É o Planeja Terê. Inclusive, a gente tem um braço do grupo para discutir saneamento. A gente está discutindo a criação do Tereza, que seria uma autarquia municipal, tá? Num formato parecido com a aqui de... Qual é o nome dessa cidade aqui, cidadezinha aqui? Ai, meu Deus, que vergonha ter esquecido. Não, peraí. Do Quaquá aqui, essa cidade. Maricá. Maricá, então. Maricá, ela tem autonomia de conjugar... Várias cidades. Léo, deixa eu te dizer, várias cidades têm empresas municipais de água e esgoto, são chamados SAIs, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Volta Redonda, Barra Mansa, muitas e muitas cidades, umas 20, têm serviços autônomos de água e esgoto. Então, e funcionam muito melhor que a SEDAI. Então, o que acontece? Não tem nem uma coisa nem a outra. O bom dessa autarquia, que ela não precisa, ela sendo uma autarquia, ela consegue extrair o melhor para a cidade, gerar emprego na cidade sem pagar impostos, porque boa parte seria público, né? E não seria locupletada não seria aparelhada por empresas de saneamento privadas que visam um lucro acima da vida das pessoas. Então, lembrando a todos que nos acompanham que tanto o parque fluvial geraria mais dinheiro para o município pela lei do ICMS verde, quanto o saneamento também gera recurso para o município. Vários municípios que avançaram com a questão do reflorestamento e recuperação do rio com saneamento ganharam recursos que acabaram viabilizando os projetos. Em alguns casos, o FECAM fez uma coisa bacana, inclusive na região dos lagos, que é o seguinte: nós adiantávamos para as prefeituras um recurso e elas devolviam quando recebessem ICMS verde, exatamente por terem acabado com o lixão, ampliado o saneamento ou criado algum parque. Então, a gente fazia um jogo de ganha-ganha. Exatamente. Recurso, você faz melhorias, essas melhorias geram mais ICMS verde, você, eventualmente, uma parte disso você devolve para
pagar aquilo que foi adiantado. Então, é um ganha-ganha. E, pelo visto, no perde-perde. É cíclico, né? Olha só, eu tenho aqui uma manifestação aqui do Felipe Rosa, procurador da Câmara Municipal. Boa noite, seria interessante que o Carlos Mink prestasse essas informações na CPI, olha, está acompanhando a gente, entendeu? Ó, temos aqui o arquiteto Gilberto Santana. Teresópolis não suporta o volume de unidades previsto nesse bairro que eu falei, não é isso? E temos aqui a Rita, voltando aqui ao comentário dela, Rita Teles, do movimento Nossa Teresópolis. Parque da cidade eu também quero o nosso slogan, né? É a nossa luta, né? Então, assim, é um parque que, olha só, a Maria Leão também, olha, escritora, arquiteta também, cheguei a arrepiar, não é isso? Então, temos outros comentários aqui. Olha lá, eu e outro colega fizemos a reintegração de posse do Parque dos Três Picos ao patrimônio ecológico de nossa região. Ronaldo Marins é oficial de justiça aposentado. Bacana, muito bem. Esse povo está aqui nos acompanhando, né? Aqui, ó, Jaqueline Costa, vamos lutar pelo nosso patrimônio, né? Então, a gente tem a participação desse povo aqui. Eu queria saber se, por exemplo, existe, então, né, você já deu uma pincelada sobre isso, existe alguma maneira de alerge, né, fazer algum tipo de moção, representação, questionando, né, a aplicação, o direcionamento desse acordo, né, que não condiz com a aprovação de 2014, né, que as áreas que estão envolvidas no pagamento desse acordo, só para completar, elas são assim, é a área ciliar, apertadinha lá, onde eles querem aplicar parque, ciclovia e tudo, apertadinha de 12.500 metros quadrados, tá? Um túnel totalmente descolado dessa área, certo? E mais esse Educa Parque, que não é uma doação, é um comodato de 20 anos, que ao término disso, a prefeitura ou paga ou perde. Ou então, esse foi o acordo de 22 milhões de reais que o prefeito assinou no nome de todo mundo aí da cidade, sem consulta, sem audiência pública, sem consultar a Câmara. Inclusive, esse acordo, em relação nesse combo, né, desse acordo, aquele prédio central, bloco, né, monobloco ali do centro, ele está sendo doado com a condicionante do aumento de gabarito. E aí, assim, quem é que versa, qual é o poder público municipal que versa sobre o aumento de gabarito? É a Câmara, ou seja, o prefeito assinou um acordo contando que a Câmara fosse dar anuência. E o juiz homologou para o arrepio de todos. Então, o nosso esforço aqui é contar com a Alerj, através do seu mandato, que você é o padrinho desse parque. Entendeu? Você é o padrinho. Há 10 anos atrás, eu estava te fotografando ali na prefeitura, né, acompanhando a assinatura do decreto lá do Jorge Mário, e aí, dias depois, você foi lá e emplacou a indicação legislativa, ou seja, ações conjugadas em prol da população de Teresópolis. E aí a gente vê o que está dando agora. Né? Parece que os réus somos nós, entendeu? Não ganhamos, mas não levamos. Léo, deixa eu te dizer uma coisa. Uma moção é a coisa mais fácil de aprovar, mas o efeito é simbólico. Eu acho que vocês têm, no grupo de vocês, tem advogados também? Não. Bom, eu acho o seguinte, você está me falando de tantas irregularidades que eu acho que o mais efetivo, sem prejuízo da moção, é a coisa mais fácil do mundo. Ninguém vota contra a moção nenhuma, mas também o efeito jurídico dela é limitado, é simbólico. Eu disse, pode ser um outro instrumento, né? Que pode ser. Eu acho que o instrumento mais adequado é uma ação civil pública, aonde se questione a base desse acordo. E eu acho que um dos pontos centrais é a ausência da audiência pública e de submeter o acordo à Câmara de Vereadores. Por quê? Quando você discute um acordo, você pode dizer, olha, eu acho que beneficiou muito os empresários. É óbvio que beneficiou. Nós, ecologistas, falamos, bom, a gente luta tantos anos por isso e, no fim das contas, a gente ficou com o ossinho aqui e o filezão foi lá para a especulação. Tudo bem, mas aí começa conta para cá, conta para lá. É impossível? Não. Tem que alguém fazer a conta atualizada. Tudo que a gente está discutindo
para a consciência das pessoas e para a mobilização, é ótimo e você está de parabéns. Ponto. Dito isso, para a gente realmente ganhar alguma coisa e não ficar apenas lamentando que o que está acontecendo é uma caricatura daquilo que a gente sonhou lá atrás, a gente tem que ter um contabilista que atualize os valores daquelas multas todas. Pode ser o GAT, não, né? O GAT é do Ministério Público. Sim, eles podem ajudar, mas é sempre bom quando você tem pessoas do movimento que ajudem a fazer isso, ou da universidade. Eu acho que é muito bom a gente contar com a universidade. A gente sempre conta aqui com o FRJ, com o ERJ, quando a gente quer fazer as leis que a gente aprovou para acabar com o amianto, que é cancerígeno, o chumbo da gasolina e tal. Sempre a gente contou com a universidade. Nós não temos universidade pública em Teresópolis, o que temos é um bracinho da UERJ indo embora já, acho que no último curso de pós-graduação. Eu já fui naqueles debates na universidade. Sim. Na FESO. Na FESO. Não tem lá algum setor que a gente possa... Tem o curso de ciências contábeis. Isso. Que pode ser... A outra, isso é para a questão dos valores, Léo, a questão dos valores, das multas, da atualização. A gente tem que ter coisa escrita. Outra coisa, uma ação civil pública, entendo eu, que é um ganho líquido e certo, pela falta de audiência pública e pela falta de consulta à Câmara. Ou seja, sem audiência, sem consulta à Câmara, o acordo é nulo de pleno direito, porque ele tem aspectos de mudança do uso do solo, que, como você bem falou mais de uma vez na nossa live de hoje, muda o gabarito, muda o uso do solo, sem audiência, sem Câmara de Vereadores, isso não resiste uma semana, é ganho líquido e certo. Então, eu acho que a gente deve chamar um bom advogado ambiental. Seguramente, nós vamos contar com isso, tem muita gente boa, e preparar uma ação civil pública. O nosso mandato, naturalmente, vai ajudar, mas a base objetiva, os vereadores têm que participar disso, a universidade, um contabilista e gente que conheça isso e que mostre, olha, não teve audiência, não teve deliberação, como é que um acordo que muda uma área tão importante da cidade é feita sem isso? Não, vocês estão querendo forçar a barra, é demagogia. Não, não é demagogia. A lei exige isso. Se não cumpre a lei, você pode bombardear os aspectos lesivos e forçar um novo acordo com base na flagrante ilegalidade que ele tem. É o meu conselho. Temos aqui a participação da Stephanie Vanier, Parque da Cidade, todos queremos, parabéns pela luta, Léo. Obrigado, Stephanie. Patrícia Figueiredo de Castro, equipe grande mesmo, conheço a seriedade do Alexandre, parabéns a todos. Não deixe esse assunto morrer, Mink. Está aqui falando. Olha, Patrícia. Patrícia Figueiredo, nossa grande companheira. Então. Abraço, Patrícia. Temos aqui a Ana Litado, Associação Agroecológica de Teresópolis e a Feira Orgânica defendem o Parque da Cidade. Olha só que bacana. Já estão lá, Mink. A Feira Agroecológica foi uma das primeiras coisas que gritaram assim na minha mente quando eu li o acordo, porque ela é de utilidade pública, ela é uma vertente, é um oásis de saúde e bom astral ali no centro da cidade, né? Ou seja, em crescimento, que você tem música, que você tem alimentação natural, você tem remédio ali natural para as pessoas, né, na alimentação, e que está ali há 10 anos, né, utilizando aquele espaço, fazendo parcerias com a Prefeitura Municipal, né, em ações ambientais e tudo, e, no entanto, ela sequer foi incluída no acordo ou em algum projeto pré-acordo. Você está entendendo? Então, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu me lembrei. Vocês conversaram com o Newton Salomão, que já foi deputado, para ele também apoiar esse projeto? Eu tenho, inclusive, você estava falando de agrotóxicos, eu me lembro, eu tenho um projeto que está para ser votado, a última votação aí, que elimina vários agrotóxicos, que é uma parceria minha com o Newton Salomão. Ele está, de alguma maneira,
me procurou um tempo para eu deixar ele a par aqui desse assunto. Isso, junta ele também, que ele tem experiência. Ele tá. Ele é uma pessoa também bacana e eu acho que ele pode contribuir. Sim, com certeza, qualquer ajuda, né? Ele é uma pessoa que é formadora de opinião aqui na cidade, um teresopolitano que ama a cidade, e eu já marquei uma reunião com ele, em que eu deixei ele levar. Muito bom, muito bom. É bom agregar o máximo de gente bacana possível. Sempre que ele quiser, ele me liga para eu suprir, porque a gente vai criando um acúmulo e que a gente vai explicando para as pessoas, né? Que a gente leu o acordo todo, né? E eu li o nosso relatório que foi encaminhado para o teu gabinete, né? Eu recebi. Eu contribuí de uma certa forma com ele, claro. E o Alexandre Marques foi o nosso relator, né? E esse relatório ele foi encaminhado para a CPI, né? Tem uma CPI, está rolando uma audiência pública, já participei das duas, numa dessas, com a presença do procurador da prefeitura, que acompanhou a assinatura desse projeto, e com quem eu percebi que ele ficou, em determinado momento, perdido, porque ele, quando eu falei de indicação legislativa, quando eu falei dos critérios que deveriam ser obedecidos para que essa verba, esses recursos fossem direcionados para a criação desse parque, ele tergiversou, enfim, porque aquilo, justamente, quando você explica, você olha para o acordo que eles fizeram, é vergonhoso, porque não encaixa, entendeu? Léo, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu combinei com a Denise a participação, eu tinha dito que eu tinha uma limitação de tempo, porque eu tenho outro Zoom hoje, sim, até para comentar a carta dos 9 ex-ministros do meio ambiente, que saiu ontem, que teve grande repercussão. Eu tinha falado de 40 minutos, eu estou vendo aqui que a gente já está em... Estamos fechando em 1 hora já, tem 56 minutos. 1 hora. Então, você pode se despedir. Então... Tá bom, valeu. Você faça as suas considerações aí. Eu adorei participar. Eu quero dizer para todo mundo que acompanhou que a luta é boa, que ela, além de fundamento ecológico, ela tem fundamento em geração de emprego no ecoturismo, tem uma conexão com a saúde, porque saneamento é vida, tem uma questão muito forte, que é embelezar a cidade e não aumentar a verticalização. Ou seja, vocês estão cobertos de razão, e eu acho que a linha do não cumprimento das leis sobre audiência, sobre submeter à Câmara, vão ser um caminho, sem prejuízo de a gente apresentar a moção. Isso a Denise está nos assistindo aqui, a gente pega o material de vocês, transforma em moção, aprova, isso é o mais fácil, mas, como eu disse, não é o mais efetivo. O mais efetivo é a ação. Então, eu queria, mais uma vez, te parabenizar todos que estão nesse movimento do Parque da Cidade, e também estão lutando para que o acordo seja refeito em bases favoráveis e que o poder público não seja subalterno ao interesse econômico, seja o contrário, que o poder ambiental e o poder público fale mais alto do que o poder da grana. Então, parabéns a vocês, contem conosco. Tá ok, me despeço de você, vou manter contato com o teu gabinete, te mantendo aí a par das ações, te atualizando, né, de cada documento que a gente resgatar, de cada novidade. Eu agradeço aí o seu, de coração, né, você aí deixar um tempinho seu para vir aqui para os teresopolitanos ouvirem aí, porque você é uma parte dessa história muito importante. Foi através da tua indicação legislativa, tá, que esse recurso do FECAM pôde ser direcionado para o Parque da Cidade, mesmo que seja uma pena que o direcionamento não tenha sido adequado. Então, te agradeço, Mink. Saudações libertárias, como você disse. Libertárias, um abraço. Libertárias. Valeu, grande abraço. Um abração.